Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história longa e, olha, bem complexa. A da educação especial no Brasil. É uma jornada e tanto que começa com a segregação total e chega até a política de inclusão que temos hoje. E para a gente começar, fica essa reflexão que vai guiar toda a nossa conversa. Como é que se constrói uma escola que seja, de facto, para todo mundo, sem nenhuma exceção? Bom, vamos direto aos fatos, porque os números já mostram a urgência disso. Em 2022, a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência era de 19,5%. Isso é quase 5 vezes maior que a do resto da população. Esses dados não são só estatística, né? Eles mostram o abismo que existe entre o que a lei diz e a realidade de milhões de pessoas. Para entender como a gente chegou até aqui, precisamos voltar no tempo. E, assim, a história da educação especial no Brasil não começou com a ideia de inclusão, muito pelo contrário. Ela começou com a separação. Lá no século XIX, início do século XX, as primeiras iniciativas foram pioneiras, sim, não dá para negar, mas eram totalmente baseadas na segregação. Instituições como o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, o de Surdos e Mudos, eles ofereciam uma educação paralela, sabe? Completamente à parte do sistema normal. Mais tarde, claro, figuras como a Helena Antipoff expandiram essa rede com as sociedades Pestalozzi. E o interessante é a gente pensar na filosofia por trás disso tudo. O que a gente chama de modelo médico-pedagógico. A deficiência era vista muito mais como um problema de saúde do que de educação. O foco era em tratar, em corrigir e o potencial de aprendizado daquele aluno. Isso ficava em segundo plano. E aí fica a pergunta: com o Estado quase totalmente ausente, quem é que assumiu essa bronca? A resposta é poderosa. Foi a sociedade civil. Organizações filantrópicas, muitas vezes criadas por pais e mães que não desistiam, como as APAES, começaram a surgir para dar o atendimento que o governo simplesmente não oferecia. Mas o mundo estava mudando. E o Brasil também. O país saía de um longo período de regime militar e respirava novos ares, com movimentos por democracia, por direitos civis. Essa energia toda aqui dentro, junto com o que se discutia lá fora sobre direitos humanos, começou a empurrar a gente para uma nova mentalidade. E então veio o grande marco, a Constituição de 1988. Ela não foi só um papel, foi uma verdadeira revolução. Pela primeira vez, a lei máxima do país dizia, com todas as letras, que a educação de pessoas com deficiência devia acontecer, preferencialmente, na rede regular de ensino. Essa palavrinha, preferencialmente, mudou o jogo. Foi uma virada de chave histórica. Ok, ter esse princípio na Constituição foi um passo gigante, mas o desafio que veio depois foi talvez ainda maior. Como é que se transforma essa ideia tão bonita em política de verdade para o dia-a-dia das escolas? E é bom lembrar que o Brasil não estava sozinho nessa. Em 1994, a Declaração de Salamanca, da Unesco, mandou um recado para o mundo todo. A escola é que tem que se adaptar à criança, e não o contrário. Esse documento foi uma inspiração e tanto para o que veio a ser feito aqui no Brasil. E assim, aos poucos, a ideia da Constituição começou a ganhar corpo, a virar lei de verdade. Primeiro veio o LDB, em 96, reforçando que a prioridade era a escola comum. E aí, quase 20 anos depois, em 2015, veio a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, para amarrar tudo, sabes? Detalhar os direitos e deixar claro que as adaptações eram obrigatórias. Mas a pergunta de $1 milhão continuava. Tá, mas como fazer isso funcionar na prática? A principal resposta do sistema foi criar o AAI, o Atendimento Educacional Especializado. A grande sacada aqui não é tirar o aluno da sala comum, é justamente o contrário, é dar um suporte extra para que ele consiga acompanhar a aula junto com todo mundo. Olha só, como a coisa foi pensada para funcionar. O aluno está lá, na turma regular dele, e no turno oposto vai para a sala do AE. Lá, ele recebe o apoio específico que precisa. Mas o pulo do gato, a parte mais importante de todas, é a última, a colaboração, a conversa entre o professor do AEE e o professor da sala comum. Essa ponte é a chave de tudo. Leis, políticas, sistemas, no papel está tudo muito bem desenhado. Mas e na vida real? O que os dados mostram sobre o Brasil de hoje? A verdade é que o cenário tem luz e sombra, tem avanços incríveis e, ao mesmo tempo, desafios gigantescos. Vamos começar com a luz, com a parte boa. O acesso à escola melhorou, e muito. O número de matrículas na educação especial simplesmente explodiu na última década e meia. É um avanço que não dá para negar. Mostra que as políticas para abrir as portas da escola funcionaram. Só que,
Quando a gente olha mais de perto, a história fica bem mais complicada. A grande maioria, quase 63% dos alunos, está no ensino fundamental. Agora, olha o que acontece no ensino médio. O número despenca para pouco mais de 12%. Isso mostra um funil cruel, uma dificuldade enorme desses alunos de continuarem na escola. E aqui a gente volta para aquele número do começo, lembra? Porque ter a porta da escola aberta é só o primeiro passo, não garante a aprendizagem. Essa diferença na alfabetização é gritante e força a gente a pensar, se os alunos estão na escola, porque tantos não estão aprendendo a ler e a escrever, o que é que está falhando no meio do caminho? As pesquisas mostram que não é uma coisa só, sabe? É um emaranhado de problemas. Muitas vezes falta formação para o professor lidar com a diversidade. Falta dinheiro, falta recurso, falta infraestrutura. E, sejamos honestos, ainda existe muita resistência, muito preconceito. Uma coisa vai alimentando a outra e vira uma barreira gigante para uma inclusão de verdade. Diante desse cenário todo de avanços por um lado e falhas enormes por outro, qual é o caminho para frente? Como é que a gente finalmente transforma a inclusão, que já está na lei, em algo real, do dia a dia? Talvez a resposta comece por aqui. A inclusão não é uma tarefa só do professor do AEE, não é só do diretor da escola, é uma responsabilidade de todo mundo. Governo, educadores, famílias, a sociedade inteira. É um compromisso de todos que precisa ser lembrado todo o santo dia. E com isso a gente termina onde começou, com uma pergunta. O Brasil tem uma das leis de inclusão mais avançadas e completas do mundo. A lei é ótima. O que nos leva à questão final. O que falta para a gente fechar esse abismo entre o Brasil que está escrito na lei e o Brasil real, vivido por cada estudante em cada sala de aula deste país?